E aí, pessoal, bom dia. Então, a gente está aqui nesse tentativa de bate-papo, né, para afastar um pouco essa questão da quarentena e dessas coisas todas que estão acontecendo no mundo e no país, falar um pouquinho sobre temas do antigo mobilismo, né? Então, estamos aqui com o Irineu, né, que é sócio do clube, é jornalista, o César, que é o nosso atual diretor de eventos do Veteran Car Club, e o Cláudio, que também que é o historiador, que é do Veteran, e também está ligado à diretoria de eventos do Veteran Car Club. Então, a gente quer tentar colocar algumas coisas, alguns tópicos hoje aqui sobre a placa preta, né? O que é a placa preta e como é que está hoje a questão da placa preta, que é a placa de coleção, tá? Eu queria só, de repente, começar com o Cláudio, que o Cláudio está sempre à frente disso já, nas outras gestões também, ele trabalhou como historiador e tal, então ele tem uma boa experiência disso, que ele pudesse trazer para nós, né, o que seria a antiga placa preta e como que o historiador faz essa análise, se existem alguns critérios e quais são esses critérios. Bom, para fazer essa vistoria, primeiro o carro tem que estar no nome, né, do proprietário, ou ser da família, ser pai, mãe. Aí o carro tem que estar em condições, tem que atender pelo menos 80% de originalidade. Uhum. E aí ele vai para a vistoria para o clube, né? Essa agenda é feita uma vez por mês, sempre no sábado, e sempre parte de uma planilha de 100 pontos. Uhum. E aí, a cada item que não tiver ou em plenas condições, ou estiver faltando, ele vai, então, perdendo esses pontos. Se baixar de 80 pontos, aí ele, né, precisa reagendar, precisa fazer as correções no carro para que possa ser feita essa vistoria novamente e possa obter o certificado. Uhum. A idade mínima é 30 anos, né, Cláudio? A idade mínima é 30 anos, exatamente. Para participar de eventos de carros antigos, dependendo do evento que for, dependendo de qual clube está organizando, a partir de 20 anos já é aceito como veículo antigo, mas não é ainda de coleção. Né? Sim. Mas para que possa obter o certificado, tem que ter os 30 anos. Uhum, uhum. E quais são os critérios, Cláudio, ali na vistoria, por exemplo, o que é analisado do conjunto veículo, mecânica, elétrica, carroceria interior, itens de segurança, ou como é que é feita essa vistoria, né? Se tu pode nos dar esse apanhado, assim. Deixa eu complementar, então, a pergunta do Eduardo também, assim, existe dentro desses itens que são considerados, existe algum item, por exemplo, que é totalmente excludente, ou seja, já é considerado o veículo excluído do processo de revisão em função de que algum desses itens esteja já em desacordo? Sim, tem alguns que aí nem entram na vistoria, mas isso já é avisado antes, né? Rodas, bancos e volante são itens excludentes. Outra coisa também é a questão do motor, tem que estar com o motor original do carro, mesmo que tenha sido trocado, mas tem que ter sido trocado por um igual, né? Sim. E as películas também nos vidros também não são itens que são excludentes. E aí, fora isso, a questão da cor, por exemplo, né? O carro pode ter até mesmo ter sido mudado de cor, mas tem que ser uma cor original da época. Padrão Por da exemplo, época. Né? Isso, por exemplo, aqui atrás, né? A gente está vendo uma corujinha. Uhum. Esse carro era um modelo standard, uma cor só, né? Sem nenhum aplique de frisos, nem nada. Só que me permite, por exemplo, eu pegar e transformar ela em uma luxo, fazer um upgrade nela, mas desde que seja exatamente igual ao modelo que saía de linha, né, na linha de montagem junto com ela, mas sendo modelo luxo. Sim. Isso é uma questão que eu ia justamente te perguntar, Cláudio, porque muita gente pergunta isso, né? Ele tem lá um carro de entrada, um carro standard, ele quer transformar na versão esportiva da época. Sim. Né? Ele tem lá um Chevette, por exemplo, que ele quer transformar num Chevette SR, né? Um carro esportivo e tal. Isso é possível fazer a partir do carro standard, transformar ele num modelo esportivo? Exatamente. Se ele for do mesmo ano, aí tu tem que colocar todos os opcionais que saíam da linha de produção para que ele fique exatamente igual. Isso é possível fazer, sem problema nenhum. Falasse também no motor, né? Essas atualizações que o pessoal faz aí, injeção eletrônica, ignição eletrônica, carros que eram carburados e tal, isso é permitido ou não?
Bom, aí a questão de botar injeção, até mesmo se trocar a cor dos cabos de vela, por exemplo, muita gente gosta de botar cabo de vela vermelho. Isso. Isso tira pontos. Uhum. E aí, dependendo da situação, ele não pode ser aprovado. Agora, se, por exemplo, na época não tinha injeção eletrônica nesse carro, porque hoje, né, um carro de 1990 já pode ter placa preta, né, e já tinha carros com injeção. Então, foi bem na época que começou a mudar do carburado para o injetado. Então, se é dentro da mesma linha, e se passou de injetado para carburado, de carburado para injetado, tudo bem. Agora, se é um carro que na época não tinha injeção, não pode ter. E como é que é visto? Diga, por exemplo, Cláudio, uma versão de entrada de um carro que não tinha ar-condicionado nem direção hidráulica, por exemplo. Isso. Era uma versão de entrada. E ele faz um upgrade aí para uma versão mais sofisticada, com ar e direção, usando os mesmos equipamentos que aqueles carros usavam na época. Isso perde ponto na placa preta? É excludente ou não? Não, isso não. É permitido. Não muda nada, é permitido, porque fazia parte da linha de produção da época. Sim, sim. E os acessórios, e os acessórios de época, por exemplo, nos anos 70 teve muito isso, né? Fábricas que lançavam acessórios, né? Por exemplo, de upgrade tanto no interior como de mecânica. Isso é contado, sim? Vale ou é excludente? Como é que funciona isso? Não. Esses acessórios, eles não são excludentes, eles, né, como são acessórios de época, eles não tiram nada, né? Porque eles não vão modificar o carro em si, né? Por exemplo, Sim, só desculpa te interromper. Então, o critério seria isso, não modificar o carro em si, porque vamos só distinguir a questão dos acessórios. Existiam os acessórios que equipavam, tipo um volante um pouco mais esportivo. A roda gaúcha. Porque esses dias até alguém postou na internet, eu via o Fusca Royce, por exemplo. Era um acessório que tu transformava o teu Fusca com capô de Rolls Royce. Então, claro, isso descaracteriza completamente o carro. Então, esse é obviamente excludente, né? Exatamente. Aí, mas, por exemplo, né, daí tem um outro exemplo que eu vou dar. Tem um sócio do clube, que inclusive é de Canoas também, que ele tem uma F1000. Sim. E que não foi feito pela Ford. Quer dizer, ela tem um kit, né? A F1000 ela tem um kit, eu não lembro agora exatamente qual é o nome, mas que era autorizado pela Ford a ter. Então, esse carro... É uma réplica. Uma réplica de fibra? Não é uma réplica. Ele é uma cabine dupla, né? E aí, então, mas só que não era montado pela Ford, mas era emplacado pela Ford, era vendido pela Ford. Então, sim. Pode-se ter... Nos anos 80 se fazia muito isso, né? Aquela cabine dupla a partir de uma picape, né? E hoje, como é que tá? Eu vejo assim que tanto agora teve um movimento, talvez um mês atrás, ou até um pouco mais, da federação, para, inclusive, para o pessoal fazer um abaixo-assinado de um site conhecido, né? Para que, através disso, a gente conseguisse mobilizar, talvez, alguns políticos, né? Para que a antiga placa preta, né, hoje placa de coleção, de colecionador, ela pudesse ter as mesmas características, ou seja, o fundo preto, né? Porque a de hoje ela é um cinza, né? Ela é um mais a letra cinza e o fundo branco. Então isso que a gente vê no seio assim do pessoal dos clubes, né, ligados à federação. Isso está desmobilizando muito o pessoal justamente a proceder às vistorias e colocar essa placa, né, que identifica como sendo um veículo de coleção. Até para a gente falar um pouquinho do histórico, né, que essa questão do ser um veículo de coleção ou o antigo placa preta, além de ser uma questão que, obviamente, a gente sabe que pode agregar ao veículo, ela tem um fundamento maior, que eu vejo assim, por exemplo, que é justamente preservar o patrimônio. E eu acho que isso está no seio da criação lá no final da década de 90, quando foi erigida essa norma, né? Que é a preservação do patrimônio histórico, que depois, agora nos anos 2000, agora 3 anos atrás, 4 anos atrás, foi reconhecido inclusive pela Unesco. Então a gente vê que com esse padrão da placa Mercosul, tá? A placa preta, para grande parte dos colecionadores e quem mantém justamente a questão da originalidade do veículo, meio que perdeu a graça.
Eu queria colocar esse assunto para vocês, para ver o que vocês acham, né? A federação está tentando se mobilizar e os clubes também, mas eu acho que a gente tinha que ter um movimento até mais forte, inclusive político, né? De representação política, né? Lá em cima, talvez no Congresso, para que pudesse tentar mobilizar, né? Os políticos para que a gente pudesse voltar com fundo preto. Deixa eu só colocar uma coisa em cima do que tu está falando, Eduardo. Além disso que tu falaste aí da questão cultural, outra função da placa na realidade são outras duas funções, né? A primeira seria o veículo fica excluído de necessidade de vistorias, ou seja, aquelas vistorias que são realizadas em alguns estados para verificar a questão da queima, se está dentro dos padrões, ele fica excludente desse processo. E a outra é a exigência pelos órgãos de trânsito de alguns itens como obrigatórios hoje, por exemplo, cinto de segurança de 3 pontos, por exemplo, os carros que não tinham naquela época. Então, isso também ajuda nesse sentido. Além do cultural, tem a questão do circulação. Isso. Um carro, por exemplo, da década de 20, 30, 40, e alguns até 50, né, que não tinham cinto de segurança, se não tiverem hoje o cinto de segurança e for, vamos dizer assim, flagrado no trânsito sem o cinto e não tiver esse certificado de originalidade, ele pode sim ser recolhido, né, por não ter o item obrigatório. Tendo a questão da placa preta, tendo ela e o certificado de originalidade, que é o principal, te permite rodar sem esses itens aí. A grande questão é que o que faz com que os antigos mobilistas não vão, né, não tenham ido atrás desses acessórios, ou desse certificado, em função dessa questão da própria placa física, né? Porque a placa de um veículo normal hoje, ela é fundo branco com as letras pretas. E do colecionador, então, é fundo branco igual com as letras cinzas. Ou seja, se tu realmente não sabe, tu não consegue diferenciar. Isso, não há uma distinção. Visualmente é difícil. Exatamente, ainda mais se tu considerares, por exemplo, que a fonte, né, a cor da letra, ela ainda tem alguns caracteres, né, que são impressos junto com a fonte, a cor da fonte. Tipo uma marca d'água, né? Exatamente. O que acontece? Isso diminui ainda mais essa sensação de diferença, né? E o que levava muito os colecionadores é essa questão do diferente, ou seja, tu conseguir mostrar exatamente aquele apego a questão de mostrar que teu carro realmente é um carro de coleção. E qual é a grande luta com esse movimento que tu citaste? Que a gente possa ir buscar essa questão de novo, trazer de volta essa questão, né? Tu poder andar com o teu veículo e eles ter essa diferença, essa distinção real, né? Visual mesmo, para mostrar que esse carro é um carro que está sendo preservado, que está com as suas originalidades, que está com todos os itens, que passou por uma revisão por um clube, essa mesma revisão foi até a federação atestou isso e o Detran acatou essa revisão, né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial e é exatamente esse que está mobilizando os clubes, né, e todos os sócios de clubes para que a gente faça uma pressão aí junto ao governo, junto ao Denatran e para que a gente consiga modificar, trazer de volta essa placa do fundo. Eu esses dias até conversava com um conhecido aí que tem vários carros, ele tem mais de 10 carros, e ele dizia exatamente isso, que estava muito desencantado e desanimado com a ideia de colocar placa preta em outros carros. Ele tem alguns, queria colocar em outros, e estava até desmotivado exatamente por isso. Porque tem que haver uma distinção que o próprio leigo na rua, no trânsito, perceba. A placa preta, de certa forma, já era percebida por todo mundo, né? Mesmo o leigo, mesmo aquele que não está envolvido com essa questão de antigo mobilismo, ele via um carro com placa preta na rua e ele sabia que aquele era um carro diferenciado, ou de coleção, ou de consulado, às vezes o pessoal confundia com carro oficial, enfim. Mas o que ele queria dizer é o seguinte, que às vezes o pessoal não respeita muito o carro antigo, o carro mais antigo. Começa a buzinar, começa a pressionar, quer que o cara ande mais rápido, faça algum tipo de coisa.
Quando ele vê a placa preta, ele pensa, ah, não, esse é um carro de coleção, esse é um carro oficial, enfim, ele tira o pé, ele respeita, ele tem uma outra atitude em relação ao carro com placa preta. E isso é uma das coisas que se perdeu com a placa cinza, porque é quase imperceptível, né? Se você colocar uma placa do lado da outra, a convencional e a cinza, só mesmo quem olhar com muita atenção vai perceber a diferença, né? Então, se perde até isso no trânsito, essa questão da segurança, de andar com o carro, saber que o cara não vai atrás, está buzinando, reclamando, que é um carro velho, que é um carro que está atrapalhando o trânsito. Ele respeita porque ele sabe que aquele é um veículo histórico, é um veículo, né, um objeto de coleção. Assim, eu acho que fundamentalmente, claro, passando toda essa questão da quarentena que a gente está sofrendo aí, eu acho que os clubes devem incentivar justamente, né, aqueles obviamente que querem a continuar fazendo suas vitorias, em que pese a placa hoje ser maior, em que pese a placa hoje não ostentar aquele charme, digamos assim, da antiga placa preta, né? Eu acho que é uma questão, como vocês todos falaram, até a questão de segurança, né, de visualização de segurança, né, de tu manter isso, né? Então, acho, essa é a minha opinião. Eu acho, assim, gente, estamos já nos encaminhando aqui para o final dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Eu acho que é super importante aqui a gente retomar essa discussão sobre a placa preta, né? Pelas razões todas aí que foram mencionadas, e também porque não há uma grande dificuldade em transformar essa placa do Mercosul em uma placa preta. Na verdade, não se quer mudar a placa do Mercosul, né? A placa do Mercosul vai continuar existindo e tal. A única questão é o fundo da placa, que se quer que seja preto. Então, assim, não há uma dificuldade técnica, imagino, tão grande para fazer essa conversão. Talvez seja mais vontade política nesse momento aí do que realmente a exigência técnica, né? Uma das coisas que ele citava é exatamente, porque a questão reflexiva, não sei o quê, não vai mudar, vai ter toda a mesma diferenciação. Mas os radares vão pegar, ou os equipamentos de detecção dessa nova placa não vão detectar. É praticamente inexistente essa possibilidade com relação a só a questão do fundo, né? Ainda mais que é um carro de coleção, ou seja, dificilmente a pessoa vai estar em grandes velocidades que precisa de uma detecção específica, né? E as questões que diziam que teria nessa placa com chip e tal, isso não aconteceu, não funcionou isso. Então eu acho que as justificativas realmente nesse momento são mais políticas do que qualquer outra vontade, né? Então por isso que eu acho que essas pressões que os clubes estão fazendo aí, eu acho que a gente tem que continuar, acho que os clubes têm que se unir nessa ação e continuar tentando essa negociação, essa pressão política aí junto aos órgãos para que a gente consiga demovê-los e trazer a placa com fundo preto como era. Cláudio? E eu acho que isso realmente só vai acontecer no momento em que os proprietários de carros antigos assinem, né, essa petição aí para que se vote a placa preta, porque não vai ter outra forma. É realmente uma questão política. Quem determinou isso não tinha a mínima noção do que estava fazendo, né? Porque não é só questão, vamos beneficiar aqui tem carros antigos, né? Que são, na verdade, são grandes brinquedos, assim, né? Eles não são carros para se usar no dia a dia. Então, provavelmente, as pessoas que estavam envolvidas com isso, né? Não deram a mínima importância, que, na verdade, a questão da propriedade do veículo antigo é uma coisa muito peculiar. Ela não é como tu ir numa concessionária e comprar um carro zero. E aquele carro tu vai usar por um tempo e depois, né, vai se acabar. Esses carros, que são carros históricos, a questão da propriedade, na verdade, ela muda um pouco. Tu não é um proprietário, tu é o cuidador desse carro por algum tempo, porque ele vai ficar por muitos anos ainda, entendeu? Então, ele é o registro histórico de uma época. Isso. E as pessoas que mudaram essa lei não tinham a mínima noção disso, que realmente a principal importância é a preservação histórica, e não para beneficiar quem tem esses carros. Então tá, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês aí nesse sábado de manhã, tá? O Irineu, o César e o Cláudio. E que todos fiquem bem, né? Que agora a gente, enfim, tem que manter aí essa cabeça fresca e vão continuar tentando, né, na medida do possível, manter algumas pautas interessantes aí sobre o antiautomobilismo. Agradeço mais uma vez. Então tá, até a próxima. Um grande abraço para vocês aí. Valeu, pessoal, até mais. Obrigado, um abraço.